Boa tarde a todos. A gente está começando aqui mais uma reunião de pauta do .com.br, programa que estreou há 3 semanas lá na Rádio Nacional de Brasília e na MEC AM do Rio de Janeiro. A gente acabou de sair do estúdio da Rádio Nacional e veio aqui para a sala onde a gente faz o portal DBC e o site das rádios para discutir o próximo programa, que vai ao ar no dia 5 de maio, próxima segunda-feira. A reunião de pauta está aberta, a pauta está aberta, a gente está aqui para discutir os assuntos que a gente quer tratar na próxima segunda. E está aberta a participação de todos. Para participar, basta acessar a gente lá no Twitter, @radiosebc, e no Facebook, facebook.com/radiosebc. Pode interagir com a gente também pelos perfis EBC na Rede, que são @EBC na Rede no Twitter e facebook.com/EBC na Rede. Espaço não falta para você participar, para construir a pauta junto com a gente. Essa é uma ideia nova aqui na EBC, a Empresa Pública de Comunicação do Brasil, de abrir esse espaço para discussão de todo mundo que tem interesse em tecnologia, em cidadania, enfim, nos temas que a gente está discutindo no .com.br. Vamos lá, queria pedir uma rodada de apresentação, a gente faz isso toda reunião de pauta, mas para o internauta entender com quem está falando, eu sou Anderson Falcão, e aqui eu trabalho na equipe do Portal EBC e na equipe de produção de redes sociais. Estamos aqui com a Sol, se apresenta, Sol, por favor. Eu sou Sulimar Luz, trabalho na Rádio Nacional e sou a produtora do .com.br. Thais Ladeira, eu sou gerente das rádios aqui em Brasília. Eu sou... Nossa, minha voz tá... Eu sou Natália Mendes, no portal eu sou editora de esportes, mas no .com.br eu faço às vezes de comentarista e também coordeno os nossos comentaristas virtuais do Ctrl+C e Ctrl+V. Isso talvez fosse um segredo, não sei se você pode contar quem são Ctrl+C e Ctrl+V. Foi mal. Faz mal, não tem problema. Deleta. Mas vamos lá, gente. Desde a primeira vez que a gente começou a discutir pauta no .com.br, desde a gravação do piloto, tem um assunto que tem sido recorrente, e pelo próprio retorno que os internautas estão dando para a gente, na última reunião teve uma participação do Júlio César, que é carioca, a gente até mencionou o Júlio hoje lá no programa. Um tema que tem sido bastante recorrente é mobilidade, e as formas como a tecnologia pode facilitar a mobilidade urbana, que é um problema dos principais centros, né, não só em Brasília, no Rio, mas isso no Brasil inteiro. Então, a gente estava com a intenção de aprofundar um pouco esse tema, tanto do ponto de vista do usuário, os aplicativos, os sistemas que ele pode acessar, o tipo de informação que ele pode acessar para tentar ter uma vida mais tranquila na cidade, quanto do ponto de vista do poder público. O que é que os governos estão fazendo com base em tecnologia para facilitar a vida nas cidades? Essa seria uma primeira sugestão de pauta que a gente está tentando desenhar. O que vocês acham do tema? Acho que na semana passada foi levantada uma parceria do governo do Distrito Federal com o Google Maps, e eles estão colocando as linhas de ônibus e os horários no Google Maps para você consultar. E como o Maps é uma coisa que praticamente todos os celulares têm Android, né? Então o usuário não precisa nem baixar um aplicativo para ter acesso às informações das linhas que passam naquela parada. De repente é uma coisa que a gente pode abordar também. Eu acho ótima dica, e assim como a Natália está trazendo uma dica da cidade dela, o internauta está convidado também a participar. Se você conhece algum aplicativo, alguma solução que o seu governo local está trazendo para melhorar a sua vida na cidade, para melhorar o trânsito, manda para a gente. A nossa hashtag no Twitter é sempre jogodavelha.com.br, tudo junto e por extenso. Participa com a gente lá no @radiosebc ou no facebook.com/radiosebc. A gente também está no Google+, a gente é google.com/EBC na rede. Seria interessante que a gente buscasse também um aplicativo similar a esse, no caso do Rio de Janeiro, né? Se tem uma coisa semelhante a essa iniciativa do GBF. Hoje a Natália falou do Movit, né? Ele, no Rio de Janeiro, ele é baseado num free da Prefeitura do Rio. Então, ele é em cima de esses dados da Prefeitura. No Movit, ele tem
em tempo real da ônibus, metrô e até as barcas. Ele tem os horários também de barca e ele é colaborativo também. Você pode sair de casa, você olha e o pessoal que já saiu fala se o ônibus está lotado. Você pode avaliar o motorista, se o motorista é bom, se não é, se ele corta... Se dirige rápido demais. Se ele corta, se ele faz muito zigue-zague, então você pode avaliar o motorista, é muito legal. E além desse, o Metrô Rio tem também um aplicativo do Metrô Rio mesmo, para quem usa, né, o transporte. Também tem, é free também, e tem, é livre, né? E tem um da prefeitura também, que são os aplicativos, que é o Rio em Família, Rio, aí tem outro nome, Rio, alguma coisa, que é para o pessoal que vai conhecer a cidade também, ainda mais essa época de grandes eventos, né? Agora, no caso, a nossa fonte, ela iria falar dos aplicativos e avaliar, vamos dizer, o quanto eles são interessantes, ou a gente conversa com alguém da prefeitura, do governo? Eu acho, Thaís, que a gente podia fazer as duas coisas. A gente podia ir atrás das iniciativas que são mais robustas do poder público e tentar aprofundar essa história num bate-papo com os gestores que estão fazendo isso. E aqueles aplicativos que a gente puder dar mais como dica, de uma maneira mais leve, a gente pode fazer no bloco, que a gente tem feito normalmente nos programas, que é falar dos aplicativos da semana. Então, talvez essa seja tem uma abordagem legal que a gente pode pensar, é que essas coisas de trânsito e tal surgiu no Twitter, né? Tinha um Twitter, Trânsito BH, Trânsito RJ. E tem o de Belém. Tem o de Belém. E era uma coisa de, sei lá, 2, 3 anos atrás, isso era muito forte. Só que isso foi meio que banido, porque as pessoas começaram a usar os Twitters para saber onde é que tinha blitz. Então as pessoas compartilhavam informação blitz em tal lugar e colocavam a hashtag Trânsito BH. Então, foi parar na justiça, ordens judiciais, para que não se usasse mais proibir os twitters, porque as pessoas estavam usando para fugir de blitz e escapar da lei seca. Então, saber se essas ordens ainda valem, né? Eu tenho muita curiosidade de saber se os twitters ainda estão proibidos de divulgar esse tipo de informação por ordem judicial, porque teve uma época que foram várias decisões, uma atrás da outra, proibindo de dar informação de trânsito, porque as pessoas não estavam usando para outros tipos. E até a criadora do Waze, quando ela veio aqui no Brasil, ela falou que ficou assustada, porque ela falou que era o único lugar do mundo que as pessoas compartilhavam informação de blitz, era aqui no Brasil. E no resto do mundo, todo mundo usava mesmo para saber situação de trânsito, engarrafamento e tudo mais. Tem só uma questão que o Alisson chamou a atenção da gente na reunião que nós tivemos na sexta-feira com as produtoras, exatamente por essa eterna polêmica. Será que os ouvintes, na falta de informação rápida, mais oficial do Detran, será que os ouvintes não poderiam colaborar com informações? E a gente sempre tem a dificuldade de checar a veracidade daquela informação. E virou uma anedota o seguinte: mas como é que o cara está tweetando na hora que ele está no trânsito? Então é só para a gente ter o cuidado na hora de fazer entrevistas e no final assim ter um toque legal. Ó, gente, é o seguinte: celular tem que ficar dentro da bolsa na hora da direção e tal, a não ser que você esteja no carona. Enfim, sempre tem essa preocupação, porque se a gente não faz essa ressalva, parece que a gente está incentivando ao compartilhamento de uma informação enquanto o cara dirige. Então, enquanto o cara dirige, não faz outra coisa a não ser... Depois, sim, ele pode compartilhar alguma informação. O que é diferente para quem usa, e é uma coisa que a gente deve sempre incentivar, o transporte urbano. O transporte urbano, a informação é valiosíssima e você está o tempo inteiro com o motorista à sua disposição. Agora, Thaís, eu acho que esse é um assunto que talvez a gente pudesse até aprofundar. Não só fazer a ressalva, mas quem sabe desdobrar um pouco e ir atrás do Denatran para pegar números mais nacionais, para saber se eles já têm os dados refinados a esse ponto, porque antes eles faziam levantamentos de acidentes que a pessoa falando ao celular, e eu não sei se eles estão atualizados o bastante para saber de acidentes que são causados por pessoas que estão usando o celular assim. Porque basta, todo mundo que dirige, basta você olhar para o lado que você vai ver, em muitos momentos, gente usando o WhatsApp, gente usando o Facebook, muitas vezes é no sinal.
Fazendo quando selfie. o sinal tá fechado. Gente fazendo selfie. Pois é. Como assim, né? Às vezes é num sinal fechado, mas às vezes você vai partir e continua ali no papo que você estava tendo, às vezes por SMS. Então, talvez valesse a pena a gente ir atrás do Denatran para saber se eles já estão... Porque tem campanhas recentes já pedindo né, esse cuidado a mais, que não é só falar, que é cuidado com o smartphone. Mas a gente traz alguém para falar o desdobramento. Eu tenho a impressão de que o uso dos aplicativos para facilitar a vida no trânsito das cidades é um tema, e a utilização do celular ao telefone, né, na alimentação desse aplicativo. Tem um aplicativo ótimo do Denatran que eu uso até. É o Mãos no Volante, vocês conhecem? Conheço. O Mãos no Volante, você aperta ele quando você vai começar a dirigir e você fala, aí você habilita por 1 minuto, por um tempo, assim, tipo, 20 minutos é o tempo que eu vou do meu deslocamento. Ele bloqueia o seu celular, você não pode receber chamadas e nem mensagens naquele período que você está dirigindo. E aí, se alguém te mandar uma mensagem, ele responde. Ele responde automaticamente. Estou no trânsito, ligo quando chegar. Legal. E se alguém te ligar, ele dá caixa automaticamente. Você não tire as mãos do volante. Eu acho que isso é uma outra pauta mesmo. Talvez, assim, uma vez por mês, dependendo da participação também das pessoas, essa questão da mobilidade urbana, sempre com viés dos aplicativos para facilitar, ele deve voltar. Então, esse agora, porque também tem a situação ao contrário. A pessoa que está ali no afã de, por exemplo, dizer que tem uma Blitz ali na frente, já aconteceu de uma colega nossa colocar a polícia onde não tinha polícia. E ela não sabia depois tirar. Então, assim, a veracidade dessas informações realmente não é tão... Já esses aplicativos, digamos, mais oficiais, que conseguem ter um serviço importantíssimo para a população, que é você perdeu o seu ônibus, quando é que passa o próximo? O que está vindo está lotado? O ônibus quebrou? Então avisa que o ônibus quebrou. Então essas coisas facilitam o dia a dia. Eu acho que a gente deve sempre buscar os aplicativos que possam facilitar coletivamente as pessoas. Quanto mais coletivo for a medida, para nós a gente deve privilegiar na hora da pauta. Tá, mas só para a gente encaminhar essa pauta aqui, aliás, antes de encaminhar, deixa eu dar só mais uma sugestão, que lá em São Paulo, a prefeitura está com um edital aberto para soluções tecnológicas que facilitem a cidade. Que baita desafio! A prefeitura terceirizando, mas pelo amor de Deus, a gente precisa de ajuda. Vai ficar milionário. Quem descobrir essa? Para quem gosta de desafio, né, tem muita gente que gosta de desafio, está mirando justamente o trânsito, porque o trânsito é um dos principais problemas da cidade de São Paulo. Então talvez valesse a pena também a gente... E o edital está aberto até quando? Tem que apurar. Eu tô sem essa informação. Porque essa é uma informação legal para trazer. Edital aberto para ações que facilitam a vida nas cidades. O trânsito. Para desentravar o trânsito. Como complementação. E o que a gente poderia ter de entrevista aqui? Talvez a história do governo do Distrito Federal com o Google Maps, certo? E alguém que analisasse o uso dos aplicativos para facilitar a vida do trânsito. Alguém mais do ponto de vista do usuário. Não, talvez até um engenheiro de trânsito, um cara que... Porque o engenheiro de trânsito, ele organizava o trânsito numa prancheta morta. Hoje em dia, o trânsito é algo vivo, é algo que as pessoas constroem, com informações, inclusive. Então, como é que a engenharia de trânsito está começando a absorver aplicativos que possam facilitar isso? Isso é ótimo, muito legal. Uma abordagem, né, interessante, assim, alguém que... Agora, claro, se a gente pudesse se tivesse tempo de pegar alguns depoimentos de pessoas que usam aplicativos para entrar como exemplos, isso é, ou pelo Twitter, né? Fulano de tal diz que usa tal aplicativo e facilita a vida dele, isso também é muito legal. Rechear, entremear essas entrevistas. A entrevista com o GDF tem que ser bem curtinha, é quase como uma inspiração, e aí... Logo depois da entrevista, a gente pode até divulgar o edital, se tiver ainda aberto o edital. Em seguida, a gente conversa com o engenheiro de trânsito para fazer essa avaliação e pede para a galera mandar seus depoimentos, Ctrl+V, Ctrl+C também entra em ação. A gente pode fazer, tipo, uma listinha de aplicativos, alguma coisa assim. Sim. E divulga no Facebook e pede para as pessoas opinarem sobre essa lista. O que você acha, Anderson? Acho ótimo.
Acho ótimo. Estou até acessando o A gente Twitter aqui podia para até ver. fazer um ranking, né? Qual é o aplicativo que as pessoas mais usam, mais gostam de usar. Sim, Porque nas lojas, as pessoas têm como dar notas, né? Então, essa nota já existe, né? Então, a gente pode ver qual é a melhor avaliada. Né? Ótimo. E como isso está público? Então, lembrando para o internauta que, para quem quiser entrar nesse papo aqui, basta acessar a gente lá no facebook.com/radiosebc ou twitter.com/radiosebc, ou também os nossos perfis EBC na Rede, @EBC na Rede no Twitter e facebook.com/EBC na Rede. Também estamos no Google+, no endereço google.com/EBC na Rede. Tem muito espaço para participar. E contar com a gente quais os aplicativos que ajudam sua vida, do ponto de vista de mobilidade, do planejamento do seu dia. Quando você está saindo de casa, tem algum que você confere para saber qual é o melhor caminho que você vai fazer, o trajeto que você vai fazer naquele dia? Essa é mais ou menos a ideia, trazer para cá para a gente discutir no ar. Agora, tem, além de trazer por escrito, pelas mensagens, tem como, que eu estava pensando que a gente podia, como a Tess falou, gravar, né? Então, se de repente algum internauta teria que dar o contato, aí complica. Ou ele manda o áudio pra gente, pelo Facebook. O Facebook não comporta. Ah, não. A gente não pode ter um celular para ter um WhatsApp? Essa ideia pintou numa reunião ali É tão fácil você gravar uma mensagem no WhatsApp. Daqui a pouco teremos a voz dos nossos colaboradores. Essa ideia pintou um dia desse numa reunião e a gente está atrás de um telefone com um pacote de dados. Aqui na empresa não são muitos. E para esse programa e para outros programas. É uma tentativa de inovar, oferecer novas possibilidades de participação para o internauta, de interação. Estamos trabalhando para isso dar certo, né, Thaís? Olha, eu não tenho bola de cristal, mas eu sei um dos assuntos que vai bombar na internet na semana que vem. Sim! Convocação da seleção brasileira. Sim. Quando vai ser, Nath? Dia 7 de maio. E a gente vai estar Nós vamos transmitir na Rádio Nacional. ao vivo e a cores. Com toda a emoção. Brasileira. O nosso programa é dia 5 e a convocação é dia 7. Dia 7. Isso. Pronto, vamos convocar os quantos milhões de técnicos que tem nesse país. 190 200 famosos. milhões. E se a gente convidar um internauta para fazer a sua listinha de convocados? Não, a sua listinha de convidados, de convocados, desculpa. Como é que isso poderia funcionar? E a gente divulgava alguma vez. Como é que vocês vão aproveitar a Natália? Porque a Natália, além de entender muito de tecnologia, de ter feito rede social há muito tempo aqui no EBC, é editora do nosso canal de esportes também. Tem algum aplicativo que a galera esteja convocando? Só não tem, eu conheço um portal que fez uma plataforma para você convocar, né? Mas é um portal proprietário, então não podemos brincar. Mas não sei, de repente a gente pode fazer um bolão, alguma coisa assim. Fazer um bolão também. Um bolão virtual. Um bolão virtual. Estou pensando em como viabilizar isso. Qual formato exatamente teria? Estou em dúvida, estou provocando vocês para ver onde é que... Sei, a pessoa pode mandar pra gente por e-mail. A gente vê lá os e-mails das pessoas e a gente vê quem chegou mais perto. É como a lista final. São 23 nomes, não é muita coisa. Sendo que 8 o Filipão já confirmou. Quem são os 8? Júlio César, Neymar, Thiago Silva, Davi Luiz, Ramires, Oscar, William, Fred. 8. Eu sou um teste. Passou demais, o teste. A Natália ficou impressionada. Tá, tô pensando ainda, gente. Não sei. Tô pensando no formato. Mas olha, é legal a gente pelo menos colocar o Felipe ou o André para falarem como é que vai ser a transmissão da Rádio Nacional. Eu acho legal fazer essa divulgação. Ótimo. Porque o No Mundo da Bola parece que é o programa de esportes que a gente tem aqui todo dia, depois da Voz do Brasil, às 8 da noite. Ele já está com o quadro, me parece, Você é o Técnico, que tem exatamente essa ideia
de fazer com que a galera participe, dizendo qual é a sua seleção, e depois aquele que se aproxima mais da seleção ganha uma camisa da rádio e tal. Então a gente vai estar na reta final aí, e também vai estar na reta final dessa história. Então, de repente, o André podia conversar com a gente, o próprio Felipe, falar um pouco da nossa cobertura, tocar um trechinho da música que nós fizemos para a Copa. Legal. Vamos fazer. E eu acho que a gente pode pensar um pouco em como fazer algo mais colaborativo também, ou como identificar, a Natália é muito boa disso, identificar o jeito que as pessoas discutem convocação na web, nas redes, quais são a convocação não vai ter acontecido ainda, né? A gente vai estar antes da convocação. Vai estar assim no ápice da especulação e dos comentários dos 8 já, digamos, confirmados, né? Então vai estar todo mundo lá xingando os 8, por exemplo, Fred. É uma anonimidade. Exatamente. Assim, quando ela foi falando, eu falei assim, tá bom, passa. Mas quando chegou no prédio, eu digo, não, ela deixou por último. Ela mesma não tem certeza. Não, só se for pra ele fazer a dancinha do forró lá. Tá legal, mas acho legal a gente conversar com o André no estúdio, então com o próprio Felipe, talvez com o Felipe. Com sotaque carioca. Só acho que dá pra botar os dois. Dá pra botar os dois. Fazer um bate-bola entre os dois. Tá. E também a gente podia fazer essa pergunta pro André. E André, você usa muito as redes para se informar? Ou que o cara e o André pode dar a convocação dele. Boa. Né? O Felipe também vai dar dele. Todo mundo no programa tem que dizer. E tem que falar do Fred. Tem que sair de cima do muro. O Fred deve ser convocado, não deve ser. Teve uma outra pauta que a gente estava querendo tocar aqui, que aí eu não sei se para agora, se entra no .com.br de agora, ou se entra mais para frente, que é a Copa do Mundo do ponto de vista de tecnologia. Como é que o Brasil preparou sua estrutura tecnológica para receber como é que ele não preparou? Ou como não preparou, como é que estão essas coisas. São muitos usuários simultâneos do serviço de telecomunicações. 5 mais 7, 12. 12 vai faltar um mês para a Copa. Em setembro, pro dia 12 de maio. 12 de maio? Tá bom. Faltando 30 dias, tá legal. Tá. E acho que a partir daí, para fazer no esquenta, a gente podia sempre pensar alguma coisa, um aplicativo, uma informação. Sempre um bloquinho Copa, né? Porque a gente não tem muito como fugir desse assunto. Né? E é legal pelo viés dos aplicativos. Legal. Então, a entrevista para esse programa ficam o Felipe e o André, GDF, alguém do GDF para falar sobre engenharia de trânsito. Alguém de engenharia de trânsito. Se possível, alguém de engenharia de trânsito no Rio de Janeiro. Perfeito. Porque a gente equilibra, né? Engenharia de trânsito no Rio. E a gente fala, a Camila, a gente fala sobre Belém Trânsito, no Barco Hacker a gente... Certo? Mais uma entrevista, estamos com... E as músicas? Estamos com 4 entrevistas já. Tá. Alguma coisa a música, algum artista que a gente queira entrevistar? Só uma coisa, engenharia de trânsito no Rio precisa ser alguém da Sete Rio ou um professor? Pessoa da academia, eu acho. Né? A Liara pode ajudar a indicar. Tá. Mas alguém com essa pegada mesmo que a Thaís trouxe, que é muito legal, assim, alguém que é um engenheiro de trânsito que acompanhou a trajetória dessa profissão, né, assim, que antes trabalhava no papel, que hoje trabalha com mapa e que hoje trabalha com tecnologia. Esse negócio da convocação vai ser para frente, né? Na verdade, o tema da semana deveria ser dessa semana, de agora, que está começando agora? Não necessariamente, a gente não precisa tratar isso como um tema da semana. O tema da semana, que não é nem o caso de chamar de quadro, porque a gente não tem trabalhado com quadros fixos no .com.br, até para ele ficar mais solto e ter outra dinâmica, mas a gente tenta sempre trazer o tema da semana. Só que o tema da semana a gente não tem muita condição de antecipar, naturalmente porque a rede é muito dinâmica, as coisas acontecem, né, no calor do negócio. Hoje a gente trouxe, por exemplo, uma sugestão da Sol ali, a gente comentou as campanhas contra o racismo na rede, por ocasião da banana que foi jogada lá no campo do Dani Alves, e assim por diante. Mas temas da semana a gente tenta pegar mais próximo. Isso aqui não entraria exatamente como um tema da semana, mas é algo que a gente pode
antecipar, assim, né? Isso de fato vai estar fervendo e a gente pode colocar, porque comentar. Como a Thaís lembrou que o outro vai ser dia 12, a gente pode deixar esse assunto, não sei se seria o caso, para falar e fazer um programa temático sobre Copa, faltando um mês para Copa. Eu acho que a gente vai precisar falar de Copa em todo o programa. Eu acho que não vai ter jeito, essa pauta vai invadir a programação de todos os veículos, de todos os programas, não tem muito jeito de ficar imune. Então, melhor diluir, né? Porque, a gente não vai conseguir esgotar um programa, esse assunto em um programa. E quando estiver mais perto, provavelmente a gente vai estar tão invadido com a Copa do Mundo que esse programa vai pintar, um programa que a gente fale, né, de Copa do Mundo quase 100%. Mas acho que a gente pode ir diluindo, ir numa crescente até lá, porque eu acho que é assim que vai funcionar o andamento dessa pauta. A gente tem que pensar mais ou menos em 3, 4 músicas, se possível as músicas em Creative Commons. E eu tinha pensado alguma coisa que tenha a ver com os estudantes. Tem alguma coisa por agora? Enem, ProUni, concurso, alguma coisa que tinha por agora, não é inscrição nenhuma. Eu falo aqui com a Amanda agora pelo nosso bate-papo, que ela estava falando comigo. Seria legal ver se tem alguma coisa para ser divulgada. Vamos ver se ela me responde aqui. Essa música da Nacional AM para a Copa, como cena? Ela está no portal, ela está nas páginas das rádios. Aí a gente vai tocar só um trechinho, só para introduzir os meninos, a participação deles e tal. Aí eu acho que nesse tema da Copa, os nossos comentaristas não estão de braçada, né? Que é um tema mais leve e tal. Mas até agora está um programa leve, assim. Tá. Não, na página eu ouvi. Eu às vezes ainda estava com algum arquivo no servidor. Deve estar. Quem deve saber é o Gabriel. O Gabriel que está fazendo. Vocês acham que a gente fecha um programa com esses 2 temas? Mobilidade? Que até agora tem 4 entrevistas, mais a Camila 5. E a gente ainda tem o que a Natália levantou, assim, pode ser que o tema mude, né? Pode ser que a gente mantenha a semana a história como uma bomba, né? Por exemplo, e aí a gente tem que chamar alguém, então a gente deixa uma marca somente. Uma marca, exatamente. Agora, 5 entrevistas para ele. Eu também só contei 4. Só contei 4. Não, é porque é o André Felipe. Sim, tá. O engenheiro de trânsito e a... Camila. O GDF faz o Camila. Mas a Camila, tá bom. Umas 5 entrevistas, tá bom. Eu contei o André e o Felipe. Tá. Fiz um pacote. Eu também contei do mesmo jeito. Uma coisa que eu acho que a gente pode pensar nesse frente é a gente ter alguma coisa meio fixa pra gente, sei lá, explicar os melhores momentos da web na semana. Ainda que seja meio que os momentos, sei lá, engraçados, as piadas que surgiram na web, ou os momentos sérios. Então, assim, aí entraria, sei lá, o Não Merece Ser Estuprada, ou sei lá, o Tumblr do Baby George te despreza. Assim, então, assim, da gente ver tudo que bombou na internet mesmo, porque é muito rápido e muito dinâmico. Então, às vezes você cita uma piada e a pessoa perdeu aquilo ali e já passou, então não tem mais graça. Então, acho que é uma coisa mais leve, assim, ou então para falar de coisa séria mesmo, depende do que pintar. Eu acho bom e eu acho que isso pode trazer também para o programa uma leveza que hoje, especificamente, eu sinto falta, assim. E traz algo também que é muito quente, assim, que acabou de acontecer. É claro que a gente vai ter que se policiar muito com o humor, né, com o tipo de coisa que a gente vai noticiar aí, mas a gente sempre toca e vê se está adequado ou não, mas eu acho bem. Agora, essa informação, ela pode entrar blocada ou ela pode entrar ao longo do programa? Eu acho que depende do peso de cada assunto, assim. Se era hoje, por exemplo, o que aconteceu foi a campanha lá contra o racismo. Entrou ao longo do programa, não estava num bloco. Porque eu acho que funciona melhor assim. Ao longo? Ao longo. Então, assim, terminou uma entrevista, vai passar para algum outro tema,
E aí chama a Natália novamente e diz, bom, vamos aí, o segundo do ranking dessa semana, qual é, como é que funcionou. Aí a Natália pode trazer, inclusive, algumas contradições, alguma coisa que tenha ficado, sei lá, tipo, um dia, mas em compensação o número de acessos foi exorbitante, mas foi uma fagulha, né? Da mesma forma que apareceu, acabou. Já tem os temas que têm uma vida um pouco mais longa. O que é interessante discutir é essa questão efêmera da internet, de como um assunto que agora é tudo, amanhã é nada. Dependendo, inclusive, de como as pessoas ajudam a divulgar. Se não tiver uma certa estratégia de divulgação, o negócio morre, ou é mal interpretado, ou é sequestrado para servir de uma outra intenção. Todas essas nuances eu acho que é interessante a gente tratar, assim, mas batendo papo mesmo, de uma forma bastante... Semana passada eu vi que a Prefeitura de Nova York quis fazer uma campanha da polícia de Nova York, aí é tipo minha polícia, minha PWND, PWNW, você viu essa? Aí as pessoas, aí a intenção era que você mandasse foto abraçada com o policial, feliz e tal, tomando um café com o policial, e as pessoas começaram a mandar fotos com policial esganando as pessoas, gravata e tudo mais, então assim, justamente mostrar coisas que... Esse era um ótimo tema para o programa de hoje. Isso daí foi vacilo nosso a gente não ter colocado, mas é um ótimo exemplo. Um negócio que tomou conta da rede. Porque o contexto no Brasil, o contexto recente, digamos, nem tão recente assim, de violência policial, levou fez com que os internautas aqui adaptassem essa história e manifestassem aquilo que estavam sentindo. Então, enfim, seria muito legal a gente então, na verdade, quem foi feita uma apropriação dessa campanha pelos brasileiros. Aí surgiu um Tumblr chamado Minha PM. Minha PM. E os brasileiros começaram a postar lá cenas de repressão. Enquanto a ideia original do exterior era outra. Para dizer, minha polícia no país é assim. Enfim. Então, assim, pegar esses temas que estão, essas grandes repercussões na internet e também levar isso, porque às vezes você não dá tempo de você acompanhar. É muito rápido, tipo, o que as pessoas estão falando hoje, amanhã já tá é outra velho. coisa, Exatamente. Olha aqui, o Ricardo Machado acabou de twittar aqui pra gente. Ele está tweetando a história dos aplicativos para trânsito. Ele é do Rio de Janeiro, eu acho que ele está sugerindo aqui o Vai Rio e o Move It. O Move It foi o mesmo aplicativo que o Júlio César, também um tuiteiro, indicou para a gente na semana passada. Legal. Então, Ricardo Machado, muito obrigado pela participação. A gente já anotou aqui a sua dica. Vai Rio se chama o aplicativo. Ele pode ir para a nossa lista, a gente vai dar uma pesquisada para saber como ele funciona e como ele pode ajudar outros internautas, como ele já ajuda você. Obrigado pela participação. Eu vou... sobre as músicas, gente, as músicas da semana... galera, também pode sugerir música, né? Exatamente. Essa é uma das coisas mais legais que o programa tem. Exatamente. A gente sempre prima por trazer músicas, o programa também tem música, e a gente sempre quer trazer, preferencialmente, aquelas músicas que são licenciadas de maneira livre na rede, que são licenciadas em Creative Commons, ou seja, que não tem direitos autorais. Que não tenha direitos autorais relacionados, ou que o autor tenha uma outra perspectiva de direito autoral. Isso é muito comum na internet. Tem aquelas também que são feitas com a vaquinha eletrônica. Exatamente. O crowdfunding. Esse foi o tema do programa de hoje. E a gente, no .com.br de hoje, tocou só artistas que conseguiram financiar seus projetos através de crowdfunding, ou seja, financiamento coletivo. Artistas que continuam financiando seus projetos assim são sempre bem-vindos em todos os programas, e gente que licencia em Creative Commons também. Manda pra gente suas dicas. Às vezes você é amigo de alguém
tem uma banda amiga, tem um parceiro, ou você mesmo compõe suas músicas e tem seu site, publica no seu SoundCloud, manda pra gente porque é mais uma vitrine para os trabalhos de vocês. E foi tão emocionante, né, quando a gente antes de entrevistar o Coruja, né, estava tocando a música dele, e a gente deixou preso na mesa, e aí ele falando, né, minha música tá tocando, né, tocando no rádio, quer dizer, a emoção, assim. Vai tocar no rádio, né? É igual barato, né? Que legal isso. Tá legal, eu posso fazer uma seleção de músicas aqui, contando com a ajuda de todo mundo. Quem tiver sugestão pode mandar, mas legal. A gente separa umas 4, 5 músicas. E se alguém tiver feito, além da música né, que já está feito aqui, da Nacional e tudo, se alguém tiver uma música também sobre Copa do Mundo, legal. Manda pra gente. Manda pra gente. A Amanda, que é outra apresentadora do nosso programa, Amanda Selinsky, está perguntando aqui para mim, pelo bate-papo, se acha que vale a pena a gente falar ainda de Marco Civil. A gente tem falado de Marco Civil em todos os programas, desde a estreia. Porque teve uma votação relâmpago no Senado. Exatamente, depois da sanção imediata, né? Eu acho que a gente pode publicar mais uma vez aquela nossa história de dúvidas sobre Marco Civil. Se pintar mais alguma coisa, acho que não faz mal a gente esclarecer no programa, né? No mesmo formato, vocês acham? Eu acho que ficou ótimo também. Aquela coisa das pílulas pequenas. Sim. No mesmo formato, vocês acham? Eu entro assim. Eu acho que ficou ótimo. Eu acho que ficou ótimo mesmo. Tá. Então, o formato, pessoal, para quem está assistindo, foi de perguntas e respostas, né? O que dá uma dinâmica bacana assim, ao programa, ele não fica blocadão. E essas entradas assim, com várias vozes sempre é legal e, ao mesmo tempo, muito esclarecedor. Né? O resultado no ar fica esteticamente bacana e cumpre o seu objetivo. Né? Nesse sentido, então, já fica aberto o convite aqui. Se você ainda tem alguma dúvida sobre o Marco Civil da Internet, que é a nova Constituição da Internet brasileira. Super avançada. Que já está na rua, que já está valendo. Mas é um projeto grande, robusto, cheio de detalhes. Não é fácil pegar o projeto de primeira e entender. Então, se você tem alguma dúvida, manda para a gente, que a gente pode responder tanto por aqui, com os nossos editores aqui de tecnologia, com jornalistas da casa, mas com especialistas, foi o que a gente fez. Hoje a gente trouxe para o ar Marcelo Branco, que é ativista, o Sérgio Amadeu, que é professor universitário, e essa turma é toda ativista da cultura digital, ativista pelo Marco Civil, todo mundo estava desde o processo de elaboração. A gente vai atrás de boas fontes para tirar dúvidas sobre esse projeto. Esse projeto não, sobre a lei. Agora já é lei e já está valendo. É isso. É isso, então, né? E quem tiver dúvida do Marco Civil, mande logo. Porque essa semana nós temos uma... Nós estaremos aqui trabalhando, mas muitas das nossas fontes não... Exatamente. Essa é uma semana mais curtinha por conta do feriado. Façam uma produtora feliz, mandem logo as suas perguntas. Tá legal, gente. Obrigado a quem estiver acompanhando a gente daí. O próximo programa .com.br vai ao ar na próxima segunda-feira, de 17 horas até as 18, na Rádio Nacional de Brasília e na MEC AM do Rio de Janeiro. O programa também é transmitido pela web, do mesmo jeito que você está vendo, vocês estão assistindo a gente agora aqui por um bate-papo, uma videoconferência. A gente tem levado também uma câmera para o estúdio para fazer a transmissão dos programas também em áudio e vídeo. E o que é importante dizer é que esse é um programa em construção, que a gente juntou aqui as equipes que fazem web, que fazem rádio há muito tempo aqui na EBC, e que a gente está a fim de experimentar. Muito aos poucos, a gente tem tentado conciliar isso aqui com as outras tantas atividades que a gente tem aqui na casa, mas a gente quer fazer disso uma experiência nova, diferente, verdadeira e de participação, de fato, um outro nível, outro tipo de participação e de apropriação do público, do internauta, do ouvinte. Então, vocês estão convidados a construir esse programa, mais do que sugerir, mais do que participar. É para fazer junto com a gente, porque essa é uma empresa pública e é a lógica do pertencimento. A gente quer abrir as portas da Empresa Brasileira de Comunicação
para vocês. E os microfones também. Obrigado e até a próxima. Tchau.